Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para mais um Câmara Entrevista. Hoje estamos com a coordenadora pedagógica da Inapós, Berta Rieira. Berta, muito obrigado pela sua presença aqui. Para mim que é um prazer poder compartilhar um pouco, com as pessoas. E esse tema que nós vamos trazer aqui hoje é o autismo na infância e na adolescência, diagnósticos, tratamentos e desafios. E para a gente já dar início nessa conversa, nessa entrevista aqui, eu gostaria que você, Berta, falasse para a gente o que é o transtorno do espectro autista e como ele se manifesta na infância e na adolescência. Bom, o autismo, o espectro autista, ele é uma deficiência do desenvolvimento da criança, do adolescente. Nós temos adultos também autistas e isso manifesta desde quando eles são crianças. Quando os pais começam a observar, quando é bebê, ele olha para a criança, vê que a criança não está fixando o olhar, chama, não atende, fica bem separadinho, já é caso de preocupar, Então, esse não desenvolvimento é que chama a atenção do transtorno do espectro autista. Que se os pais forem bem observadores, já quando ele é com meses, a gente vê que já é diferente. Já começa a observar ter essa interpretação, isso. Que ele já não tem as mesmas reações. A gente fez um depoimento, por esse mês, o mês que comemora a data da conscientização, no dia 2 de abril, a gente fez diversas ações aqui na Câmara e uma delas foi colher depoimentos de pessoas autistas e de pais, de pessoas autistas. Então, uma mãe falou que uma coisa que ela sentia muito é não ter aquele contato visual na hora da mamada. Da mamada ele não olha, Ela falou que sentia muito. Como mãe, foi o primeiro filho dela, ela queria ter aquele contato, e o bebezinho não tinha esse contato com ela. Então, foi uma coisa marcante, igual você vem nos trazendo aqui Realmente. hoje. E quais são os sinais de alerta para o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e como ele é realizado? Como funciona o tratamento do TEA também na infância? O diagnóstico, você vê, primeiro momento, é a comunicação. Eles não comunicam assim, olhando para você e com expressão. Outra coisa, a linguagem. A linguagem dele sempre é cortada. Às vezes, ele, no começo, quando ele fala, você não entende direito. E também tem os autistas não verbais, que eu vou ser sincera para você, eu não conheço nenhum autista não verbal que ficou sem falar depois dos 6 anos. Então, quando o autista não verbal, ele chegou aos 3 anos, os pais estão vendo que ele não está falando mesmo, os pais têm que procurar ajuda. E nisso, eles vão ver que ele vai ter uma esperança que quando chegar com 5, 6 anos, o filho vai começar a falar. E o comportamento social também. O autista, ele evita contato, ele não abraça de frente, ele abraça só do lado. E outra coisa, ele gosta de ficar sozinho, não aguenta barulho. Quando faz barulho, ele sai, e se fala alto com ele irrita às vezes, dependendo da situação, ele entra no choro. Dá muito trabalho. Então, essas 3, o comportamento social, a linguagem e essa afetividade dele, essa falta de afetividade, da preocupação para os pais. Sim. E complementando essa pergunta, como funciona o tratamento na criança? O tratamento, primeiro, por exemplo, se levar o filho ao médico quando ele tem meses ou 1 ano, o pediatra vai falar, não, ele é normal, mas os pais têm que observar. Aí, quando ele vê que o filho não está caminhando como eles queriam, aí ele vai ter que procurar uma psicóloga, fono, uma terapeuta. Hoje tem muitos recursos. E hoje, normalmente, as prefeituras têm uma clínica para atender esses pacientes, já com uma equipe multidisciplinar. Então, é procurar, quando os pais observarem e não têm condições,
é procurar uma clínica dessa que tem nas prefeituras municipais para poder ajudar a família. Porque o tratamento, se for fazer particular, realmente vai ficar um pouco caro. Mas tem condição, entende? Então, por exemplo, determinado aluno que eu observo que tem autismo, eu falo para os pais, porque nós temos 2 grupos bem fortes de pais e professores de autista, que é o Gama e o GAP, um em Itajubá e o outro em Santa Rita. E eu não posso dar laudo, porque a minha área é psicopedagogia, mas eu posso encaminhar, eu posso ajudar. Então, quando acontece isso, a gente vai encaminhando para esses especialistas. E não é rápido o diagnóstico, não. O diagnóstico, depois que ele passar para a equipe multidisciplinar toda, aí que vem o laudo. Aí é a hora de correr. Mas hoje, com a política, com as legislações, o autista tem muito direito. Sim. É bem observado que eu tenho conhecimento de casos que o médico não passa direto, até os terapeutas mesmo, os psicólogos, eles não passam o laudo direto, afirmando que não, é. Eles falam, suspeita de tal. Sim. Porque eles têm esse cuidado hoje, porque às vezes até antigamente, quando ainda não se tinha todos os estudos de todos os transtornos possíveis, até uma moça que falou ontem que o filho dela foi diagnosticado com autismo, só que não era autismo, era um problema de fonoaudiologia. Ele tinha um atraso, um problema de atraso na fala, mas não era autismo. Era só o atraso na fala. Então, depois de um tempo, ela descobriu que não era autismo. Deixa eu falar para você, o meu neto, o laudo deles saiu com 15 anos. Olha para você ver. E outra coisa, desde meses a gente preocupava já procurava recursos. Graças a Deus, a minha filha mora em Niterói e lá tem um médico que é o Bambambam em autismo, é um médico israelita. Ele tem uma clínica com todas essas equipes, com fono, psicóloga, terapeuta, neuro, tem toda a equipe. Então, não é fácil dar o diagnóstico. É isso que os pais têm que correr, porque só vai ter direito às coisas do autismo, os direitos deles com o laudo. Sem o laudo, não consegue nada. E outra, a carteirinha de identidade deles agora já vem com o símbolo de autismo. Olha só. Né? Olha para você ver. Não sabia dessa novidade. Já tem. Muito interessante. É uma conquista, né? Temos que comemorar, pois nós sabemos que as dificuldades, não só para o autista, mas também para os familiares, para as pessoas envolvidas, é grande, porque falta muito conhecimento até da sociedade mesmo. Então, existe muito preconceito, existe muita falta de informação, e isso acaba trazendo transtornos e impede a pessoa, né? O preconceito, até as barreiras mesmo. Até vi uma reportagem esses dias, desculpa só, que proibiram autistas de entrar na vaga de concurso, dizendo que não era, que o autismo não seria empecilho de nada, que eles teria condições de disputar como pessoas que não tinham o autismo. Então, assim, é muito difícil, né? Ainda falta muita informação. Deixa eu falar para você, ele tem todo o direito, né? Quando você fala dos educadores, eu vejo o seguinte: os educadores, quantos alunos que tem numa sala de aula? 30, 40. Tem alunos com todas especialidades. Às vezes um tem com síndrome de Down, tem um autista, tem hiperativo. E para o professor não é fácil trabalhar, mesmo que ele esteja procurando uma ajuda para trabalhar com o autista. Depois veio a legislação que o autista ele tem direito de ter uma mediadora. E ele tem, só que muitas escolas não põem mediadora, entende? Para poder ajudar a professora. Agora, os autistas, eles são muito inteligentes, muitos. Ele tem direito a concorrer a uma vaga em algum concurso público. Se passar, tudo bem, o problema dele é que ele vai ficar quietinho. Quantos autistas famosos que nós conhecemos? O Einstein, né? Se você vê a vida dele, como que foi difícil, mas ele conseguiu. Então, eu vejo o seguinte, esses meninos que são autistas, a maioria é meninos, né? Por causa dos cromossomos. E também até agora não diagnosticou a causa, né? Já fizeram vários exames
de ressonância magnética do cérebro de criança para comparar os autistas com os alunos normais, mas ainda não conseguiram chegar ao diagnóstico. Sabemos que não tem cura, mas muda, melhora, Sim, tem melhora. sim. Não tem medicamento, mas ele pode trabalhar, por exemplo, tem autista hiperativo. Se ela levar ele para o médico, ele vai ter medicamento para ele acalmar, para poder... Tem autista que não dorme, então vai ter medicamento para ajudar no sono. Então eu vejo o seguinte, hoje tem muitos recursos para os autistas, né? E a gente tem que estar apoiando os professores. Eu vejo no caso lá de Itajubá, são 138 que participam do Gama. E esses pais, a mãe aceita, o amor de mãe é muito grande, mas tem pais que não aceitam. Aí entra naquela bendita fase do luto, que tem que ser trabalhado com a família. É o que você estava falando, quando a família da assistência, todos envolvidos, que não é só para a mãe nem para o pai, a criança vai ter sucesso. E é importante essa atenção e todos os cuidados necessários. E nessa questão também dos tratamentos, das terapias utilizadas, quais são as principais abordagens utilizadas assim, no acompanhamento dos autistas? Então, a primeira coisa, ela vai para o pediatra, depois ela vai para o neuro, né? O neuro já vai encaminhar para uma fono, vai para o terapeuta, vai para a psicóloga e vai seguindo, até chegar com os laudos específicos e a equipe multidisciplinar ver o que vai ser feito. Por exemplo, hoje o Gabriel ainda está na fono, está na psicóloga, ele está com 17 anos. Ele vai para a fono, vai para a psicóloga, tem um médico que acompanha, porque eles também têm uma restrição alimentar. Eu não sei se a sua sobrinha come de tudo. O meu neto nunca comeu arroz nem feijão. O almoço dele é pizza de calabresa. A vida inteira. Olha para você ver, entende? E se der outra coisa forçada para ele, ele passa mal. É bolacha nos intervalos. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Ele tem que fazer exame todo mês para ver como é que está. E essa equipe multidisciplinar, cada um analisando a sua situação, vai sair um laudo oficial. E através desse laudo oficial, que o pai vai poder comprar um carro por 30% de desconto. O filho, quando ele fizer 17, 18 anos, ele vai ter um salário para ajudar. O autista tem o salário do governo. Muitos os benefícios que eles estão tendo. Os carros dos pais do autista hoje já está tendo um símbolo oficial. Ele pode parar em qualquer lugar. Então tem que aproveitar esse momento que eu vejo que tem dado um respaldo muito grande para as famílias. É muito importante alertar todas essas informações e você vai anotando aí, vai vendo aí as informações importantes para quem sabe, se você não tiver na sua família, uma pessoa que você conheça, para você ir passando essas informações que eu tenho certeza que vai ser valiosa para a pessoa que vai precisar. E quanto qual a importância de detecção precoce do autismo para a vida dessa criança, desse adolescente? A gente sabe que o autismo não tem cura, mas a prevenção precoce vai ajudar muito. Vai melhorando na linguagem, na conversa, no social. No começo eles não gostam de sair. Quantos que saem com os pais e dão trabalho de fazer birra e de querer? Entende? Então, quando mais cedo os pais descobrirem o problema, procurar ajuda, eles vão ter sucesso. Quanto mais cedo. E vão procurando os tratamentos adequados, né? Porque hoje o Gabriel já está no ensino médio. Imagina se ele não tivesse tido cuidado. Então, eu falo para os pais, primeira coisa para os pais é demonstrar muito amor, carinho, não fazer diferença, ter contato com a escola, procurar sempre ajuda, porque a parte pedagógica também influi muito. Você sabe que os autistas, eles normalmente escrevem de trás para frente.
Então, tem que olhar, ajudar, orientar. A parte da alfabetização não é fácil. Então, quanto mais cedo correr, o sucesso é maior. Então, ó, você tem aí, melhora. Você aí que percebe que um conhecido, um familiar, filho ou filha tenha traços do autismo, então corre para conseguir fazer um tratamento precoce, porque quanto antes começar os tratamentos, as terapias e tudo relacionado à evolução dessa pessoa, melhor vai ser para o futuro dela. E como a família e a escola podem ajudar no tratamento desenvolvido das crianças que têm o autismo? Primeira coisa, eu vou falar da escola. A escola, a professora que está na sala, que tem aluno autista, ela precisa de muita colaboração. Ou de uma mediadora, ou a escola sempre tem a eventual, colocar uma eventual junto para ajudar. Porque as nossas salas são superlotadas. Eu vou procurar uma escola que dê atenção para aluno especial. Nós temos aluno especial. Os nossos alunos estão tendo toda assistência, entende? Nós temos autistas. E os nossos autistas têm a síndrome de Asperger. Então, é aí que precisa de mais atenção ainda, né? Então, a professora tendo colaboração, tudo bem. Agora, a família também tem uma parte muito grande nisso, porque às vezes a família fala assim, quem vai cuidar é a professora, a escola é ela que é responsável e deixa lá. Não, tem que ter uma interação muito grande, escola e família. A família, por sua vez, ela é mais importante ainda, de estar ao cuidado, de estar orientando, de estar acompanhando os estudos. E a professora, eu tenho certeza que ela vai ter ajuda para o desenvolvimento dessa criança. Não importa o ano que a criança estiver. Na pré-escola dá muito mais trabalho, né? Porque a criança é bem, às vezes, agitada. Já nas primeiras séries do fundamental já melhora. E nas últimas, então, não tem quase problema nenhum. E quais são como você vê, Beta, os principais desafios dessas crianças e desses adolescentes com autismo na sociedade? E como a sociedade também pode ajudar? Deixa eu falar para você. Primeira coisa, a sociedade aceitar. Infelizmente, tem lugares que o autista não entra. Às vezes até em igreja. Ele está na igreja, alguém vai lá e ele não para, está agitado, pede para tirar. Então, eu acho que a sociedade tem que entender a situação do autista e dar toda assistência para essas crianças, dar apoio para os pais e entender o momento. Porque, olha, eu vou ser sincera para você, é difícil uma mãe receber um convite de aniversário e falar, o fulano não. Aí não vai ninguém da casa. Entende? Então, ainda tem discriminação? Tem. Não é só do autismo, não. Tem outras crianças com outras síndromes também. Então, a sociedade tem que estar bem consciente para poder ajudar essas famílias. Né? É tão bom quando você sente cuidado, alguém está preocupado com você. Agora, imagina um autista. E nós sabemos da atitude deles, né? Então, a sociedade precisa mesmo de abraçar essa criança e ajudar mesmo, tanto na escola como em casa, a família. Faça também um alerta junto, né, reforçando, que você tenha mais amor, mais compaixão por essas pessoas, e não importa se é o transtorno do espectro autista, se é a síndrome de Down ou qualquer outra coisa que diferencie essa pessoa de você. Se a pessoa é diferente, vamos ter mais amor, compaixão e procurar saber, né? Conhecimento, que tem gente que acha que é autismo, essas coisas, doença transmissível. Não vai perto daquela criança que é autista. Isso. Não é uma doença transmissível. O autismo é um transtorno, né, que afeta o funcionamento da criança, mas não do adolescente, do adulto, mas que com o tratamento ela consegue desenvolver todas as habilidades, dependendo do caso, né? Porque eles têm essa diferença, né? Às vezes, o mesmo espectro, mas ela é totalmente diferente de outra que é diagnosticada da mesma maneira. Então, eles são únicos. Então, vamos ter mais amor, respeitar e procurar saber um pouco mais. A gente
quando tem casos perto, a gente procura saber ainda mais. E a gente quer que a sociedade também saiba mais sobre o assunto, para que entenda que essas pessoas até se destacam. Você citou alguns, mas tem diversos outros, até fiquei sabendo com um ator que eu gosto muito de Hollywood, ele tem o espectro também, o autista. Então, tipo assim, são pessoas que a gente que nem imagina tem, mas porque ela tem uma posição de destaque, as pessoas acham que não tem. Realmente. Ah, não é capaz que essa pessoa e mostra que o preconceito está na cabeça das pessoas que às vezes falta informação. Ela sabendo como funciona, ela não vai ter esse preconceito. Então, procurar se informar para ter essa aceitação melhor aí. E uma dica para as pessoas, né? Você que também tem autistas perto e até lá na instituição de vocês têm o tratamento, as pessoas que precisam de diagnóstico do transtorno na rede de saúde pública, por exemplo, você tem conhecimento de como a pessoa tem acesso a esse... Olha, tem os postos de saúde, a unidade básica de saúde, quando a mãe leva o criança pela primeira vez no pediatra, quando ele observa alguma coisa, ele já encaminha, porque tem fono público, né, nessas unidades básicas. Vai passando pela psicóloga, que também já tem psicólogo, fono, vai passando... Vai para o neuro até fechar. Não fecha rápido, não. O laudo não fecha rápido. Mas assim que fechar o laudo, essa criança é encaminhada, os pais são orientados para poder cuidar. E nós não temos uma clínica escola. Eu vou ser sincera para vocês. O presidente da Câmara, ele propôs de criar uma escola de pais e professores de autistas, né? Para funcionar aqui. Eu acho que na hora que funcionar isso aqui, vai conseguir criar clínica escola. E na clínica escola vai ter toda essa especialidade para cuidar dessas crianças. E outra, que seja pública, né? Sim. Acho que a nossa missão é tentar, principalmente aqui na Câmara, tentar levar mais conforto para a população, para que seja atendida e melhor assistida em todas as situações. Então, esse é um projeto que seria realmente muito lindo e, como você disse, o presidente da Câmara, ele vem trabalhando nessa pauta desde o início, né? Sim. Ele tem o foco nessa área e esse mês, até com o incentivo dele, diversas ações têm acontecido aqui. Então, no dia 2, né? Foi feita a corrida e caminhada, aí teve o Cine Azul, vieram algumas crianças aqui assistir filme, teve palestras, onde o Amauri, que esteve com a gente aqui dando entrevista, também falou sobre como eles podem ter acesso à Previdência até de maneira antecipada, que é um benefício para o autista também. E teremos outras atividades, essas entrevistas que a gente tem feito para levar informações à população que nos assiste sobre os problemas enfrentados, os diagnósticos, né, de como fazer. Então, esse mês todo a gente quer trazer diversas informações e depois também que passar o mês que é comemorado, né, o dia da conscientização, continuar trazendo, né, até já reforço que a professora... É um apoio muito grande, né, para os pais. Todas as vezes que a professora quiser vir trazer conhecimento, será bem-vinda. E mais outra nessa questão do atendimento, para a pessoa que está nos assistindo, que ela vai chegar às vezes no lugar e vai ter algumas dificuldades. Você pode trazer para a gente algumas dificuldades que são recorrentes no caso de quando a pessoa procura atendimento para esse tipo de ajuda, mas por que eu quero falar sobre isso? Para a pessoa ver que realmente ela pode encontrar essa dificuldade, mas para ela não desistir, para ela continuar. Mas quais são normalmente as principais dificuldades quando a pessoa procura atendimento no caso do autismo? Olha, são os médicos, quando a família é carente, pagar esses fono, psicólogo particular, porque não é barato, a gente sabe que tem que pagar por sessão. Entende? Mas na rede municipal tem essas especialidades. Hoje nós temos isso. Normalmente a professora encaminha para a Secretaria da Educação, é a Secretaria da Educação que já passa o nome, porque também tem um número limitado para ser atendido. Início, né? Então, os pais que precisam, procuram.
E outra, tem várias clínicas já agora de psicopedagogia, que também ajuda muito, né? Ele, numa conversa, numa consulta, já faz o diagnóstico, o pré-diagnóstico, já para encaminhar. E eu vou ser sincera para vocês, quando alguém que tem condição me procura, eu falo, vai para Niterói. A clínica de Niterói, ela é multidisciplinar e em menos de um mês a família está com um laudo. E toda assistência, porque a parte pedagógica precisa de muita assistência. O professor tem que saber trabalhar com muito visual para eles, né? Porque eles têm que trabalhar com visual, com jogos, para poder desenvolver o intelecto. E não pode parar. Agora, o principal de tudo disso é os pais aceitarem que tem um filho autista, demonstrarem amor para esse filho, muito amor, e as pessoas que estão em volta também, né? Aceitar e poder ajudar, porque só assim que vai ter sucesso. Exatamente. Então, Beto, a gente quer agradecer você por vir, se disponibilizar a vir trazer esse assunto tão importante para a sociedade como um todo, não só para quem é autista, quem tem pessoas autistas próximas, mas para toda a sociedade, para que conheça o que é o autismo, né? E passe a respeitar e amar essas pessoas também. Muito obrigado pela sua presença. De nada. O presidente da Câmara deixou um telefone para os pais. Aqueles pais e professores que quiserem participar desse grupo de estudo de pais e professores de autista, entre em contato com alguém daqui que passou o celular para a gente começar esse estudo. Sim, pode entrar até no Instagram da Câmara mesmo, pode, né? Isso. Entra lá no Instagram da Câmara de Pouso Alegre, manda lá uma mensagem no direct e a gente vai encaminhar você para estar participando de todas essas atividades do grupo e continue nos acompanhando também nas redes sociais, que teremos ainda no final, encerramento desse mês, teremos também o passeio ciclístico, né, de conscientização. E será uma alegria para a gente poder ajudar você a chegar a encontrar os tratamentos necessários para continuar aí o diagnóstico e depois já iniciar os tratamentos também. Então a gente faz esse convite. Mas vocês estão de parabéns por ter essa iniciativa, porque os pais de autistas sofrem, viu? Pela discriminação, pela dificuldade, pela aceitação. Mas parabéns pela atitude de vocês. Essa conscientização é muito importante. E eu estou pronta para ajudar. O que precisar, eu não faço laudo, mas eu faço diagnóstico. E faço relatório também para mandar para frente, né? O que foi observado direitinho. Mas muito obrigada por essa oportunidade. Ótimo. Beta, a gente agradece, a TV Câmara agradece a Beta Rieira por disponibilizar todas essas informações. Agradecemos também aí na Pós pela parceria de ter enviado vocês aqui. E esse é mais um Câmara Entrevista. A gente agradece a sua audiência, pede que você se inscreva no canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook também, que a gente posta o vídeo lá, e continue nos acompanhando no canal 18.2, para que você tenha mais informações e até reforce esse mês, estaremos o mês todo divulgando informações sobre o autismo e conscientizando pessoas do que ela pode fazer, do que não pode fazer, para ajudar essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Até a próxima entrevista e um abraço.